para, vamos dizer, corrigir a injustiça de certa forma. Não foi exatamente um erro de pensamento que eu tive, mas para fazer a correção. E para mim, para mostrar como é injusto, como foi injusta essa questão do ataque argumentativo, né? Eu estava fazendo o cálculo a partir da presunção, vamos dizer assim, de que o, os ataques contra a minha pessoa não teriam, no primeiro momento, um argumento processual. Então eu falei, bom, haverá mesmo assim outros argumentos que talvez eu não necessariamente consiga responder em 7 dias, sendo que o processo seria talvez aí um dos mais claros dele. Só que eu achei que ele não seria dito no primeiro momento. Então o que eventualmente poderia me colocar como estando errado é se eu conseguisse rapidamente encontrar todos os argumentos sobre os mandamentos de uma maneira rápida logo ali no começo de 2020. Então isso poderia levar a uma relativização. Pelo que eu vi da confirmação de vocês, não é isso que iria acontecer, né? O que iria acontecer é que haveria referência sobre o argumento processual antes mesmo de eu receber os mandamentos. Porque eu vi que depois o pessoal falou assim, não, haveria a questão dos mandamentos, haveria a questão do processo e tal. O que eu estou dizendo é que eu estava relativizando isso em outro momento, porque poderia ser que eu recebesse todos os outros argumentos antes. Se bem que ainda haveria algum problema, porque eu teria que fazer o preparo de pregação, então não poderiam ser pregações tão rápidas assim. Para eu chegar e falar, no geral, talvez seriam poucos argumentos, mas eu teria que esperar recebê-los, isso não aconteceria tão rápido. Mas pode ser que ocorresse rápido. Então, a outra possibilidade que eu pensei, na verdade, está errada, é se eu recebesse tudo rápido. Mas eu nunca tive certeza disso. Mas por que eu não tive certeza disso? Porque eu achei que o argumento do processo de longa duração não necessariamente seria referenciado no começo. Então, ainda haveria muitos argumentos, mas uma quantidade menor de argumentos que eu não conseguiria responder em 7 dias. O que também haveria ainda, na verdade. Ainda haveria alguns argumentos. Só isso, para mim, também gerava um problema. Eu falei, peraí. Em argumentos que eu respondi em mais de 7 dias, vai gerar escândalo no Ministério. Então, e eu não vou receber também. Pode ser uma coisa rápida, mas não vai ser tão rápido eu receber todos os argumentos que eu preciso em relação aos mandamentos. Isso ali até o primeiro semestre de 2020. Para depois falar, mesmo que fosse para falar no segundo semestre de 2020, mas de repente a questão processual não teria sido referida. Então haveria menos argumentos, e eu ainda acho que haveria argumentos, que passaria ali de 7 dias. Mas aí também se presume que eventualmente Deus ia querer que as pessoas sofressem, mesmo que fosse de curta duração o sofrimento. Só que eu nunca tive certeza disso, né? Eu considerei isso como possibilidade. Certeza eu não tenho. Até porque eu poderia receber tanto o argumento dos mandamentos como os argumentos complementares, que são muito importantes também, muito tempo depois. Porque não se sabe isso, na verdade, né? Então eu ouvi o pessoal falando assim, não, fazendo assim, não foi, porque eu nunca tive certeza disso, né? Agora, mais ainda agora, porque agora houve essa confirmação de que vocês, pela questão do argumento processual, seria trabalhado antes, seria trabalhado cedo, o que eu achei que não era exatamente o caso. Aí é argumento de longa duração. Aí mesmo, se esse argumento de longa duração é trabalhado, e aí eu recebo o argumento dos mandamentos, eu estou perdendo credibilidade o tempo inteiro. Aí muda totalmente o cálculo. Então eu não concordo, eu acho que eu não acreditei justamente porque sempre houve outras possibilidades, né? E mesmo, ou se eu recebo argumentos dos mandamentos do começo, não quer dizer que os argumentos complementares não vai demorar para ser recebido também, que vão fundamentar a questão dos mandamentos. E como eu falei, a própria questão dos mandamentos no começo é problemática e também não é levada, não deve ser, ou não é levável, vamos dizer assim, ou não deve ser levada em consideração, porque em 2020 a minha base de pensamento é outra, então também não pode haver o argumento de abandono, porque eu não poderia falar, mesmo que eu recebesse o argumento dos mandamentos de maneira rápida, ali em 2020, se eu permanecesse no ministério e não saísse, mesmo assim há uma grande possibilidade que eu não falaria, porque eu poderia estar sob a influência paulina, mesmo que não acreditando totalmente no Novo Testamento, mas pensando, poxa, mas o argumento é pesado.
O argumento é pesado para eles e vai bater de frente contra a fé das pessoas dentro da igreja, e talvez elas se escandalizem por causa disso. Talvez, aí que está, uma grande chance, uma probabilidade que eu não teria coragem de falar. Então também não pode ser julgado, mesmo que eu receba o argumento dos mandamentos, talvez eu não tenha coragem de falar. Ou se demorar para receber o argumento dos mandamentos. Ou não, se eu receber rapidamente o argumento dos mandamentos, mas demora para receber os fundamentos que dão base aos mandamentos, nesse meio tempo seria referida à questão processual longa duração. Escândalo ministerial. Então não tem isso. Agora muda mais o cálculo porque a impressão que deu é que vocês confirmaram isso, que esse argumento seria dito no começo. Eu fazia o cálculo baseado que não. Então eu tinha outros argumentos que eventualmente seriam referidos e que também havia a possibilidade de ser, vamos dizer, mais de um argumento que eu levasse mais de 7 dias para responder. Eu estava levando em consideração essa possibilidade. E se eu entendesse que o argumento do processo é o que seria dito antes, por exemplo, essas dúvidas, na verdade, nem seriam muito importantes. Porque já teria o argumento de longa duração, eu já teria certeza da questão vamos dizer, de escândalo, antes mesmo de receber o argumento dos mandamentos. O que, na verdade, eu também sempre considerei como possibilidade. Mas eu achava um pouco mais improvável. Agora vocês meio confirmaram isso, embora improvável. Falei, então agora... Então apenas esse complemento aí na questão argumentativa. E dizer que eu discordo, porque eu recebo uma nova confirmação, eu tinha feito um cálculo diferente. E aí que tá, parte desse cálculo talvez estivesse errado. Porque eu não calculei a questão do processo. Não porque eu não soubesse da possibilidade, mas eu achei que não ia acontecer desse jeito. Então eu tinha que fazer um cálculo com base na possibilidade de outros argumentos que talvez seriam de mais fácil respondibilidade ou responsabilidade. E aí que tá, por isso que eu vejo que não houve muito isso, porque aí que tá, essa foi uma grande questão. E isso prova que, na verdade, eu não acreditei em vocês. Eu apenas achei que o argumento processual, que sim, é um argumento de longa duração, não seria referido no começo. Isso é o que pautou o meu cálculo. Como essa informação foi relativizada agora, não é justo você dizer assim, não, ganhamos, pegamos o Alex, porque, como eventualmente eu vejo na televisão. Não faz sentido, porque o cálculo muda. Agora, a impressão que está dando é que esse seria um argumento, talvez não exatamente inicial, mas próximo Bom, já tinha começado, na verdade, ainda quando eu estava no Ministério, mas o argumento seria referido logo ali por esse ato, por esse período. Que é meio que vocês estão tentando... meio, vamos dizer, não sei se exatamente esconder, mas vocês estão tentando meio dar uma... Vocês estavam tentando dar dar uma relativizada, uma escondida, uma jogada para debaixo do pano. Não, é porque eu tinha feito o cálculo diferente. Eu fiz o cálculo que esse argumento não seria trabalhado no começo. Mas sim, de qualquer forma, seria trabalhado até... Se eu recebo os argumentos complementares em 2021... Eles são complementares, mas eles são principais também. Complementar aqui não quer dizer acessório. Não quero dizer acessório. Os argumentos complementares de 2021, para mim, antes aqui já aumentaria muito a chance de se falar da questão processual, longa duração. Mas aí, de repente, eu já não estaria no Ministério. Como agora o cálculo foi refeito? Para mim, de uma maneira improvável. Mas o cálculo foi refeito com a questão da possibilidade do argumento de longa duração, que eu já sabia que era possível, mas achava um pouco improvável. Agora, como esse argumento foi relativizado, não adianta dizer, não, prevalecemos. Não adianta, vocês mesmos disseram ao contrário. Então fica esse complemento aí no canal.